E a justiça tomou uma decisão surpreendente que acabou caindo como uma nova grande bomba dentro do Corinthians. Prazo para quitar dívida milionária e evitar um novo transfer ban da FIFA está se acabando e o atacante Roberto Firmino agitou a fiel nas redes sociais. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre prazo estar se encerrando. O Corinthians tem poucas horas para quitar dívida milionária junto ao Tajeres, envolvendo a dívida do meia argentino Rodrigo Garro e evitar um novo transfer ban da FIFA. O Corinthians está devendo ao Tajeres já há alguns anos. Sabemos que nos últimos meses avanços aconteceram visando uma negociação e prazos finais foram dados pelo presidente do Tajeres, o Andrés Fassi. Primeiramente, depois de várias negociações, Corinthians condenado na FIFA, o Andrés Fassi deu um prazo ao Corinthians até o último dia 12 de junho para que o pagamento fosse feito. O Corinthians não conseguiu a liberação do dinheiro, mas assinou um termo de comprometimento e o presidente do Tajeres deu prazo até a terça-feira, dia 16 de junho. E a terça-feira, dia 16 de junho, chegou. Portanto, o Corinthians está em contagem regressiva para quitar essa dívida milionária, que indica que são 35 milhões, 40 milhões, junto ao Tajeres, e o clube argentino não acionar o caso e o Timão sofrer um novo transfer ban da FIFA. Cabe destacar que na última sexta-feira, dia 12, o Cori aprovou um empréstimo junto à Outfield. Então, pelo que se fala, o Corinthians está aguardando a total liberação desses valores para poder fazer a transferência para o clube argentino. Caso não faça nessa data, até as 23h59 dessa terça-feira 16, o Timão deverá sofrer um novo transfer ban da FIFA. A minha opinião quanto ao prazo estar se encerrando é a seguinte: confesso a vocês que até o momento que eu gravei esse vídeo, preocupante. Eu particularmente acreditei que o Corinthians iria ter a liberação desse dinheiro junto à Outfield, que tivemos informações que inclusive o Cori aprovou mais esse empréstimo, mais essa dívida. Sinceramente, eu achei que o Corinthians já iria resolver isso na segunda-feira, dia 15. Então, iniciamos a terça-feira, 16, e até o momento que eu gravei esse vídeo não tínhamos nenhuma informação sobre o Corinthians ter a liberação desses valores e pagar o clube argentino. Fato é que as conversas foram amistosas. Depois da vinda do Marcelo Paz, o Andrés Fassi acabou até facilitando as coisas nas questões das negociações, mas, sinceramente, eu acho que depois de 2 prazos, eu fico preocupado, porque se o Corinthians não conseguir a liberação desses valores, aí, sinceramente, toda a boa conversa que estava tendo com o clube argentino, sinceramente, acredito que vá por água abaixo. Então, vamos continuar acompanhando e particularmente torcendo para que resolva isso e evitar, claro, um outro grande problema para o Timão na FIFA, já que o Corinthians está com transfer ban pela dívida de cerca de 8 milhões junto ao Philadelphia Union, pela última parcela não paga da compra do volante José Martínez, que nem no clube está mais. E agora vamos falar sobre o atacante Roberto Firmino. O Firmino acabou agitando a fiel nas redes sociais e eu vou explicar tudo certinho para vocês. O Firmino, atacante atualmente com 34 anos e atuando no futebol do Catar, Firmino, sucessos por vários clubes, principalmente o Liverpool, onde o Firmino fez história, se tornou ídolo. Também o Firmino teve momentos marcantes com a seleção brasileira, inclusive conquistando o título de Copa América. Então, um atacante conhecido e muito importante nos últimos anos dentro do futebol. Sabemos que
que o Firmino, ele é corintiano, já disse por diversas vezes que tem o desejo, que tem vontade de jogar no Corinthians. Foram várias entrevistas que o Firmino deu ao longo dos últimos anos, revelando que é corintiano e que tem vontade de um dia jogar no Timão. Pois é, e não é que o Firmino chamou a atenção da Fiel nas redes sociais no último final de semana. Ele apareceu em um vídeo, um story publicado em seu Instagram, onde ele simplesmente está usando a nova camisa do Timão, a camisa dessa temporada de 2026. Firmino ali que correndo, fazendo a sua corrida e fez questão de usar a nova camisa do Timão e absolutamente que isso acabou viralizando nas redes sociais, até muitos de nós corintianos, de repente, já voltamos a sonhar com a possibilidade do Firmino, de repente, se transferir para o Timão. Bom, vamos lá. O Firmino tem contrato com o Al Sadd do Catar até o final da temporada que vem. É um jogador muito importante por lá. Para se ter uma ideia, os números do Firmino são fantásticos. Em 33 jogos, foram 19 gols marcados. Então, o Firmino hoje é um dos principais jogadores do clube do Catar. Então, uma saída, de repente, imaginando algo para a próxima janela, é algo muito difícil de se acontecer. E, claro, estamos falando de um dos jogadores mais bem pagos do mundo, mas, de repente, quem sabe, próxima temporada, de repente, uma rescisão contratual, não podemos imaginar, de repente, um Firmino vindo para o Timão para cumprir aquilo que ele sempre falou que gostaria. A minha opinião, quanto ao Firmino ter aparecido com a camisa do Timão em suas redes sociais, é a seguinte: absolutamente que rapidamente viralizou. Estamos falando de um dos principais atacantes do futebol mundial dos últimos anos. Claro, Firmino atualmente com 34 anos não tem o mesmo futebol de, por exemplo, há 5 anos atrás, mas ainda é um atacante muito competente e eficiente. Uma pergunta que pode se fazer: o Firmino interessa ao Corinthians? Qual clube o Firmino não interessaria? Claro que interessa. Estamos falando de um grande jogador. Claro que, de repente, uma possibilidade de transferência, o Firmino teria que se adequar à realidade financeira do Corinthians e tudo mais. Mas eu, particularmente, não acredito que isso, de repente, possa acontecer por agora. Quem sabe, de repente, na próxima temporada. Corinthians que ainda tem problemas complicadíssimos a serem resolvidos. Nesse momento, nós temos mais que falar para o clube ter ao mínimo autorização para contratar, porque nesse momento estamos com um transfer ban pela compra não paga do Martínez, correndo sérios riscos, sofrendo um transfer ban da dívida com o Tadieres pelo Garro. Então, sonhar com o Firmino nesse momento, claro que fica difícil, mas por que não? Por que não sonhar? O Firmino quer jogar no Corinthians, o Corinthians quer o Firmino, a maioria de nós corintianos gostaríamos de ter o Firmino, mas é aquilo que eu falei para vocês. Pensar em alguma coisa agora fica muito difícil, porque ele tem contrato por lá e não abriria, de repente, mão de dinheiro, e claro que o clube do Catar também não iria liberá-lo. Pelo menos, imaginando o cenário atual, é isso. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais uma bomba que explode dentro do Corinthians. E dessa vez, a Justiça acabou tomando outra decisão, uma outra intervenção que, mais uma vez, agita e muito os bastidores do Corinthians. Na última sexta-feira, a Justiça acabou divulgando uma decisão que acabou agitando e muitos bastidores políticos do Corinthians, quando a Justiça acabou encontrando irregularidades na votação que aconteceu em março, na reunião dos conselheiros, que teve como finalidade afastar o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thomaz Júnior. Na data do dia 12, a Justiça anulou toda a decisão daquela reunião, mas não é que a Justiça acabou voltando atrás e tomou uma nova decisão após o que aconteceu na última sexta-feira, quando eu falei para vocês que a Justiça deu razão ao não afastamento do Tuma. Dessa vez, a Justiça acabou
Entendendo, a magistrada do caso que tomou a decisão na sexta, ela entendeu que a decisão anterior não poderia ter sido tomada antes que o próprio Corinthians fosse ouvido. Agora, o clube terá um prazo para apresentar esclarecimentos e, posteriormente, o caso também será analisado pelo Ministério Público antes de uma nova decisão judicial. O fato chama ainda mais a atenção porque, horas antes dessa nova determinação, dessa nova intervenção da Justiça, o Tuma havia anunciado oficialmente seu retorno à presidência do Conselho Deliberativo após cerca de 2 meses licenciado, destacando que, na prática, a discussão sobre o afastamento do Tuma continua viva e, claro, que acaba agitando ainda mais os bastidores políticos do Parque São Jorge. Então, para se entender resumidamente, na sexta-feira, a Justiça acabou intervendo na reunião que afastou o Tuma e poucas horas depois, na segunda-feira, dia 15, a Justiça novamente, outra decisão, dessa vez voltando atrás da decisão que havia tomado na sexta-feira, então, mais uma vez agitando e muito os bastidores políticos dentro do Parque São Jorge. E um ponto importante nisso é que o Tuma, ele não havia sido afastado, e sim ele havia se afastado, portanto, o retorno dele não tem nenhum envolvimento com essa última decisão. Por exemplo, isso não impede dele voltar. A minha opinião quanto a essa nova decisão da Justiça é a seguinte. Bom, vamos lá. A Justiça voltou atrás de uma decisão que havia sido tomada na última sexta-feira. Então, poucos dias atrás. No primeiro dia útil após essa decisão, veio uma nova decisão. Então, estamos falando aí de uma intervenção que acaba, de uma certa forma, mexendo e muito com os bastidores políticos do Corinthians. Claro, não é, por exemplo, não estou falando de uma intervenção total que nós gostaríamos que fosse feito, pelo menos a maioria de nós corintianos gostaríamos que o Corinthians tivesse uma intervenção judicial, e aí que entram pontos importantes. Vamos lá. A Justiça interveio na reunião que aconteceu no dia 23 e colocou como a reunião irregular. Agora a Justiça interveio novamente, isso eu estou falando da reunião para afastamento do Tuma, e novamente deixou que a reunião, ser ou não válida, agora ficou aberta novamente. Sabemos que essa reunião não foi válida, sabemos que o estatuto acabou não sendo respeitado naquele momento, mas como a magistrada tomou uma decisão sem ouvir o clube, então ela acabou voltando atrás, porque acabou deixando brechas. É por isso que quando eu falo para vocês da intervenção, que eu falo para vocês não é se teremos, mas quando teremos, isso tem tudo a ver, sabem por quê? Por isso que quando for realmente decretada a intervenção judicial no clube, não pode ficar nenhuma brecha, não pode ficar nada para que, de repente, por exemplo, decrete hoje e amanhã caia. É por isso, então, que tudo tem que ser feito no máximo critério, tudo tem que ser analisado da melhor forma possível para, quando tomar a decisão, não permitir-se, por exemplo, que, como eu disse a vocês, hoje decreta a intervenção e amanhã alguém de dentro do clube consegue derrubar porque alguma coisa ficou para trás. Então, a Justiça já vem se movimentando e entrando em alguns assuntos dentro do clube, como, por exemplo, a Justiça determinando que associados com menos de 5 anos podem votar na Assembleia Geral dos Sócios, que está marcada, pelo menos até esse momento, para o dia 20, e agora a Justiça interveio naquela reunião que era para afastar o Tuma, encontrando irregularidades, e mais uma vez a Justiça intervendo sobre a decisão que a própria Justiça tomou e voltando atrás, e claro, como eu disse a vocês, caindo como mais uma grande bomba dentro do clube e agitando ainda mais os bastidores políticos do Parque São Jorge, principalmente, claro, o grande conflito acontecendo entre Romeu Tuma Júnior e o presidente da diretoria, Osmar Stabile. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo.
e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!